reflexão da graça de Deus, tá bom? Eu quero ler com vocês o capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. E ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, ou em outra tradução, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. O tema desta mensagem é a igreja insensata. A igreja insensata é uma igreja louca. É uma igreja que não compreende a obra do Cristo na cruz. Por que, irmão Elson, uma igreja louca, uma igreja insensata? Lembra da parábola das virgens? E Jesus falava sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes estavam ali preparadas, as prudentes estavam ali antenadas, ligadas, apercebidas dos fatos. Mas as cinco virgens loucas, insensatas, elas estavam dispersas. Elas eram levadas por vento de doutrina. Elas não tinham convicção, estavam desapercebidas. Parafraseando esta parábola de Jesus, comparando aqui com esta fala de Paulo aos Gálatas, a igreja de hoje, a igreja no século XXI, falando do nosso século, a igreja está louca. Uma igreja insensata, insegura, uma igreja duvidosa. Por quê? Porque não se apropriaram dos feitos de Cristo. E esta igreja aqui na Galácia, Paulo chama aquela igreja de insensata. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? O que é que Paulo estava falando aqui em resumo? Paulo ele levou uma palavra do Cristo ressuscitado para aquela igreja. Ou seja, pós-cruz, a mensagem de Paulo para esta igreja era dos feitos de Cristo, das realizações da obra perfeita do Calvário. Mas o que estava acontecendo? Esta igreja não se apropriava, ela não tomava posse daquilo que Cristo havia executado no Calvário. Estava agindo como uma igreja insensata. E Paulo pergunta: quem foi que enfeitiçou vocês? Porque você vai acompanhar nesta carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, Paulo vai dizer que aquela igreja foi chamada em graça. Paulo vai dizer que aquela igreja foi recriada, foi aperfeiçoada, foi ministrada pela palavra do Cristo ressuscitado. Mas havia algumas pessoas ali que estavam inquietando aquela igreja, pregando um outro evangelho, e Paulo disse, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, perturbando o evangelho de Cristo. E aí Paulo chega a dizer, se descer um anjo do céu e anunciar para vocês um outro evangelho, que não seja este evangelho pós-cruz, pós-ressurreição, que não seja esse evangelho, sabe, do reino, vocês devem rejeitar. Porque, por certo, havia alguém ali, ou alguns, que permeavam o meio ali da igreja e trazia doutrina do judaísmo, sabe? Doutrinas de obras mortas. O próprio Pedro, ele é repreendido por Paulo, no capítulo 2, no versículo 11 em diante, porque Pedro estava comendo e bebendo ali com os irmãos, mas quando os demais irmãos chegaram de Antioquia ou de Jerusalém, Tiago, João e os demais, ele foi se retirando dissimuladamente, a ponto de Barnabé também estar se retirando e alguns outros judeus. Por quê? E aí Paulo repreende e diz, você não está andando inconforme a verdade do evangelho. Pedro estava ali tentando judaizar os gentios, e não era assim. A mensagem era uma mensagem pura, era uma mensagem da graça, a mensagem do Cristo ressuscitado. Mas Paulo, advertindo essa igreja, Paulo disse, quem é que está perturbando vocês?
Quem é que está enfeitiçando vocês aí para vocês deixarem a mensagem da graça? E assim é a igreja hoje. A igreja hoje não se fundamenta na doutrina da graça. A igreja hoje não está firme, alicerçada no Senhor e na sua palavra. A igreja hoje está vivendo o quê? Vento de doutrina. Vivendo o feitiço de homens. Vem um diz uma coisa, vem outro diz que é profeta, vem outro e diz que Deus revelou, vem outro e faz campanha, vem outro e vai buscar o Espírito no monte quando o Espírito habita em nós, vem outro e diz que tem que sacrificar quando o sacrifício perfeito for de Cristo, vem outro e diz que tem que ir para a catedral, para o templo, buscar a presença do Pai, na casa de Deus, quando a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Vem outro e faz sacrifício pelo pecado, quando a Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifício, em oblações, mas sim que obedeça a sua palavra. Então, isso são ventos de doutrina. A igreja está enfeitiçada, doutrinada pelos homens e não por Cristo, não por sua palavra. Quem vos enfeitiçou, ó insensatos, loucos? E você vê o povo tudo desesperado, e busca Deus ali, e busca ali no propósito, e no desafio, e na campanha, e bota Deus na parede, e jejum de Daniel, e sobe monte, e vigília, e nunca se vê aperfeiçoada. Por quê? Porque é uma igreja que está agindo loucamente, se vê em pecado, se vê debaixo de maldição, quando a palavra de Deus diz em Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando a palavra de Deus diz em Gálatas 3:13 que ele se tornou maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que ele se manifestou naquela geração para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando a palavra de Deus diz em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 10, e também o versículo 14, que a igreja está aperfeiçoada, o povo de Deus está aperfeiçoado pelo sacrifício perfeito do Senhor. Quando o Evangelho diz que ele lançou no mar do esquecimento o pecado, a igreja se vê em pecado. Quem vos enfeitiçou? Ó insensatos, quem foi que perturbou vocês? A religião, os homens. Sabe? As pessoas começam a conhecer, sabe, o pecado, o diabo, os demônios, a maldição, isso, aquilo e aquilo outro, depois que vai para a igreja. Porque antes da religião, ninguém se preocupava com isso. Aí foram para a religião, sabe, achando que iam viver livremente, pelo contrário, se tornaram 2 vezes escravo. Não apenas escravo agora das suas paixões carnais, que não morre, que não se converte, está na carne, a natureza humana não se converte, mas agora estão vivendo também escravos na mente por causa dos ventos de doutrina. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não conseguem ter paz, porque vivem atribulados, perturbados por tantas informações acerca de Deus. Então, abençoados, quando nós batemos aqui, falamos o evangelho da graça de Deus, a palavra do Cristo ressuscitado, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26 em diante, diz que esta igreja em Cristo está perfeita, sem pecado, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Colossenses 2:10 diz: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Quando a palavra de Deus diz em João, capítulo 19, versículo 30, está consumado, obra completa, realizada, mas as pessoas estão procurando fazer algo como se Deus em Cristo não tivesse conseguido fazer. As pessoas estão tentando realizar algo como se Cristo tivesse falhado. E não é assim. Nosso chamado é crer no Evangelho, nosso chamado é viver as obras já realizadas, é desfrutar do reino de Deus, o qual nós já fomos inseridos, já fazemos parte. Não é você buscar algo como se estivesse distante. Jesus disse, o reino de Deus não estará lá, não estará ali fora, o reino de Deus estará dentro de cada um de vós. E Paulo disse, o reino não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Agora me digam, esta igreja que você vê aí, atribulada, campanha, jejum, propósito, desafio com Deus, você vê essas pessoas vivendo o reino de Deus? Vivendo paz? Praticando a justiça? E alegres no Espírito? Não, vocês não conseguem ver, nós não conseguimos. Por quê?
Porque eles vivem a religiosidade, não a espiritualidade, que é isso que Deus quer. Eles não têm paz de espírito, eles não conseguiram enxergar o descanso de Cristo, então vivem tentando descansar no dia de sábado. Sabe? Eles não conseguem ver a perfeição no Senhor, tenta aperfeiçoar na sua carne. Eu não estou dizendo com isso, abençoado, porque tem muitas pessoas que nos interpretam mal. Ah, então vocês estão na graça, vocês podem viver pecando de qualquer jeito. Não, Paulo disse, pecaremos, pois, porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei? De modo nenhum. Se nós já estamos mortos para o pecado. Nós temos que aprender a dominar as paixões, as inclinações da carne e não cedê-las, até porque ela vai trazer prejuízo para a nossa própria vida. Não vai ter nenhum tipo de interferência em relação à nossa espiritualidade, à nossa vida eterna com Deus. Mas em relação à nossa espiritualidade, sim, até porque quem é espiritual não vai andar se inclinando para as paixões carnais. Paulo diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que a igreja, espiritualmente falando, está perfeita, salva, abençoada, sim. Os eleitos, predestinados em amor, quem Deus chamou com a santa vocação, que o Espírito testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Você entende que você não depende de um homem para interceder por você? Nós não estamos debaixo de uma cobertura pastoral, de uma cobertura apostólica romana, não. Nós estamos debaixo da direção do Espírito do Eterno, aquele que nos conduz à verdade. Nós estamos debaixo, meus amados, de um pacto eterno, o pacto da graça de Deus, onde Deus é tudo em todos, onde Ele direciona todas as coisas e os propósitos deles e as promessas dele já tem um sim, um amém sobre as nossas vidas. Que vocês estejam vivenciando isso, desfrutando isso, como um povo aperfeiçoado em amor, e que, infelizmente, o que nós estamos vendo aí é uma igreja insensata, uma igreja que está perturbada, porque não consegue enxergar os feitos de Cristo. Tá, abençoado? Ô, irmão Elcio, mas aí você está crucificando, julgando, e só Deus conhece. Claro que só Deus conhece, abençoado. E a palavra de Deus está mostrando isso. O Evangelho está revelando isso. A palavra está denunciando isso. As pessoas não conseguem se ver perfeitos no Senhor porque sempre se vê deficiente por causa da religião. Isso é uma questão de consciência. É um posicionamento. A obra de Cristo foi perfeita. Agora, ande no caminho, nas obras preparadas de antemão em amor. Você foi chamado para viver o reino de Deus, para desfrutar das maravilhas conquistadas por Cristo na cruz. E não para ficar buscando algo como se Cristo não tivesse alcançado e você agora com seu esforço, com a sua sabedoria, com a sua dedicação, com a sua religiosidade, você fosse conquistar. Não tem como. É por isso que existem milhões e milhares de religiões no mundo, tantas práticas, tantos segmentos, e ninguém chega a lugar nenhum, porque não conseguiram descansar naquilo que Cristo fez pelo seu povo. Tá bom? Graça e paz, graça eterna, e até o próximo encontro, permitindo nosso bondoso Deus.